Aleluia, glórias a Deus. 1 Pedro 4, 13. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, amados, é muito claro que aquele que não quer sofrer, que não quer passar processo, que ele não quer ser participante do sofrimento de Cristo e dos interesses de Cristo, ele também não será participante da glória que há de vir. Isso é bem claro na palavra. A palavra é clara. Hoje nós queremos uma facilidade. Hoje nós queremos o evangelho mais rápido, mais fácil. Então, muitas das vezes, eu sei, amados, porque eu cheguei aqui jogando esse peso nos meus líderes. A gente joga esse peso nas pessoas. Quando eu olhei, eu pensei, quando eu fui passando os meus processos, hoje, entendendo um pouquinho, porque tem muita coisa pela frente. Eu entendo que essa responsabilidade de mudança, de transformação, ela é minha. Em primeiro lugar, é minha. A responsabilidade da intercessão dos seus filhos no seu casamento, ela é sua. Ela não é da igreja e nem do pastor. Ela é sua. Em primeiro lugar, ela é sua. É a sua família, é o seu casamento e são seus filhos. É claro que a igreja está aqui para batalhar com você, para te auxiliar. Mas muitas das vezes nós ficamos esperando as pessoas entrarem na nossa guerra e os líderes entram. Porque essa casa aqui, ela tem justiça. O povo pediu um rei, o Samuel falou, não, vocês não precisam de um rei, vocês têm Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas e sobre a vida de vocês. Mas o povo queria um rei. E eles continuaram. Mas ainda assim, depois de tudo que aconteceu, que todos aqui conhecem essa passagem, eles pegaram e falaram, olha, mas, profeta, você pode orar por nós? Nós fizemos as nossas más escolhas, nós fomos contra Deus, queremos um rei no lugar de Deus, mas você pode orar? Aí o Samuel falou, longe de mim pecar contra Deus, não orando por vocês. E eu falei, meu Deus, que humildade. Que humildade. Samuel falou, longe de mim pecar não orando. Quer dizer que não orar é pecado? Sim. Então você vai ver aqui a Bíblia com ordenanças. Orai sem cessar é o quê? Ordenanças. Orai, orai, orai. Jesus falou quando ele estava ali no Getsemane, o que ele falou? Será que não tem alguém que possa vigiar, orar comigo pelo menos 1 hora? Então, amados, sim, é pecado não orar. E é falta de fé também, porque quando nós não oramos, nós não nos movemos para buscar a face do Senhor, então nós também não estamos crendo para nos mover. Não estamos crendo para nos mover. E é necessário que a gente dê esse passo. E a oração, ela não é um fardo, ela é relacionamento. Como que você vai se relacionar com Deus? Como se você se relaciona com seus filhos se você não conversa, se não tem diálogo? Como que eu me relaciono com a minha liderança, com os irmãos da igreja, se a gente não conversa? Se às vezes a gente não para dialogar. Mas nós não queremos fazer isso com Deus. Com o próprio Cristo que entregou a vida por nós. Nós não queremos, achamos pesado. É relacionamento. Como que um casamento vai dar certo se não há cumplicidade e conversa? Não há como, fica duas pessoas, cada uma em um canto, e ninguém fala com ninguém. Vai dar certo? E com filho? E com filho? Se você não conversa com seu filho, vai dar certo? Como que você vai entender o que está passando na cabeça do seu filho? Como que você vai entender o que ele está passando? E muitas das vezes nós temos essa resistência, né? E até essa dificuldade de conversar e nos relacionar com os jovens. Mas, amados, os jovens são essa geração que está no livro de Joel. Nós precisamos dar valor aos nossos jovens. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Ser paciente com os filhos. Precisamos ser sábios. Porque aí fora tem muitas pessoas que querem adotar os nossos filhos. Há muitas pessoas, se nós desprezamos os nossos, você pode ficar tranquilo, porque lá fora alguém vai fazer alguma coisa para
para seduzir o seu filho. Seja algo ali para um crime, para uma coisa errada, seja qualquer caminho que seja. Mas você tem que entender que ali, amados, nessa situação, você consegue passar e vencer em intercessão e oração. Eu estava aqui estudando a palavra de Deus, amados, e na verdade há um sacrifício a ser feito. E nós devemos nos aproximar de Deus. O intercessor, ele não pode apenas fazer pedido a Deus, mas sim aquele alinhamento com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus e os interesses do Senhor para que eu possa ser participante disso? Então eu preciso me aproximar de Deus. E como que eu me aproximo de Deus? Conversando. Aí, às vezes, a gente fica assim, poxa, mas eu não sei orar bonito. Eu não sei orar, né? Eu não sei orar como aquela pessoa ora, eu não sei falar com Deus. Amados, falar é falar, conversar é conversar. Deus quer a sua simplicidade. Ele só quer que você pare, se você tire toda essa... A gente quer se montar para falar com Deus, a gente quer colocar máscaras para falar com Deus, inventar até uma personalidade que nós não temos para se aproximar de Deus. Deus não quer isso de mim, de você. Ele quer a tua sinceridade. Ele quer que você rasgue e você fale para Ele, Senhor, eu penso assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim. Você tem que ser assim com Deus. Porque Ele conhece o teu profundo. Ele sabe que você é melhor do que você mesmo. Porque Ele conhece aquilo que está de bom em nós e aquilo que está ruim em nós. Aquilo que é mal em nós, que nós carregamos, que nem nós estamos percebendo. Ele conhece, Ele sabe. Então Ele quer a tua sinceridade. Pai, eu errei. Eu fiquei com raiva daquela pessoa. Aquela pessoa falou comigo daquela maneira, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor tire essa raiva. Senhor, eu preciso perdoar meu pai. Senhor, eu preciso pedir perdão para o meu filho. Senhor, eu preciso me consertar, eu preciso me corrigir com aquela irmã. Você precisa ser sincero. Senhor, eu estou triste hoje. Estou angustiada. Eu preciso de uma palavra, eu preciso do teu colo. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Porque muitas das vezes nós chegamos para Deus e falamos, Deus não fala comigo. Quem é aqui que acha que Deus não fala com você? Será que tem alguém aqui que acha que Deus não fala com você? Porque Deus fala. Ele fala. Mas muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus. É tremendo isso. Antes eu ficava lá, horas. E eu falava. E depois o que eu fazia? Eu levantava. E eu ia fazer minhas coisas. E eu passei anos assim. Falava. E eu levantava e ia fazer as coisas. E eu falava, Senhor, o Senhor não me respondeu. E aí outro dia, mesma coisa, horas e horas, Senhor, o Senhor não fala comigo, vou ter que buscar um profeta. E onde eu sabia que tinha alguém usado por Deus, amado, você pode ter certeza que eu estava na porta. Eu ia. Onde me falavam assim, tem alguém ali, tem um irmãozinho ali que ele é muito usado por Deus. Vai lá que ele ora. Vai lá aquela hora, sério. Eu era uma pessoa que eu ficava de porta em porta. Tem alguém que Deus usou para falar comigo. Me passa o telefone. Quando eu reconheci o sacrifício de Cristo há um tempo atrás. Amados, é incrível. E um dia o Senhor falou comigo. Ele falou assim, você nunca parou para me ouvir. Você fala comigo, você está sempre apressada. E você levanta e você vai embora. E eu estou tentando falar com você, mas você não deixa. Porque você só fala, você fala, mas eu não falo. Quando eu vou te responder, você vai embora. E aí, amados, eu entendi que eu não dava espaço para o Senhor falar. E nós somos assim no casamento, no relacionamento, com as pessoas. Nós queremos falar. Mas às vezes a gente esquece que não é um monólogo, é um diálogo. Onde uma pessoa fala, a outra ouve, a outra pessoa fala e você ouve. E eu falei, eu não acredito que eu passei tanto tempo sem entender e sem ouvir a voz de Deus, com as nossas aflições, a nossa pressa, né? Que você está ali orando, mas você está fazendo o quê? Você está preocupado com o filho,
com alguma coisa para fazer, com feijão no fogo, ou com alguma coisa, não é assim? Você está preocupado que você tem que fazer almoço, que você tem que trabalhar, que você tem que estender as roupas, ou que você tem que resolver alguma coisa, e você acaba não ouvindo Deus falar com você, porque você não para ouvi-lo. Nós, muitas das vezes, não paramos. É impossível ouvir a Deus se você não aquietar a tua alma. Davi falou, olha, o rei Davi falou, ele falou, ei, alma, ele deu ordem para a própria alma dele, aquieta-te para ouvir Deus falar. Porque ele estava aflito, ele estava agitado. E ele precisava ouvir Deus, mas a alma dele estava como? Agitada. A alma dele estava agitada. Elias também estava assim. Elias estava amargurado de morte. E ele estava ali pedindo a morte a Deus. E ele queria que Deus falasse com ele. Mas naquele momento, ele ia ouvir a voz de Deus ou não iria? Não iria. Ele iria ou não iria? Quando nós estamos assim, muito assim apressados, muito, aflitos, nós não ouvimos. Deus está até se comunicando com a gente, mas a gente não entende. A gente não entende. Tem alguém na nossa frente ali, falando pela boca de Deus conosco, e nós não entendemos. Porque nós estamos aflitos, a alma está o quê? Inquieta. E às vezes você precisa dar ordem. E com esse versículo eu aprendi a falar, ei, alma, Silvana, para. E é engraçado que o Espírito Santo, ele é tão perfeito, gente. Ele é tão maravilhoso que eu estou orando, ele pega e faz. E ele me dá uma calma. Ele me dá uma calma. Aí ele me leva para o louvor. Ele me leva para a adoração. E ele fala, glorifique ao Senhor Jesus. Aí eu louvo, fico quieta, tenho paz. E aí eu começo a descansar. E aí eu começo a ouvir a voz dele. Ele vem com passos suaves. Você espera porque ele é manso. E então ele vem com passos suaves. Ele é manso. E ele começa a se revelar a você. E ele começa a revelar qual que é a vontade dele para a sua vida. Ele começa a revelar qual que é a vontade dele na intercessão e na oração. Qual que é a vontade? Então nós oramos e a gente quer falar. E o Senhor quer falar conosco. Que caminho que eu devo ali levar? A oração, amados, é uma conversa com Deus. Mas se tratando de intercessão é completamente diferente. A intercessão, ela é abrir guerra contra o inimigo. Quando você ora, você pede para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde. Essa é a oração. Essa é a oração. Intercessão, você bate de frente com o inimigo. Que caiam as forças da maldade, em nome de Jesus agora. Nós fechamos os portais, em nome de Jesus. Eu decreto, eu estabeleço, entendeu? Isso é oração. É intercessão, perdão. É interceder. Isso é abrir guerra. Então, quando você vai orar por alguém, tá? Você vai interceder. Você vai orar, você fala, Senhor, abençoa essa pessoa. Tu sabes o que está acontecendo na vida dela, tu sabes o que essa pessoa necessita. Oração. Intercessão, você está abrindo guerra, você está chamando o inimigo. Ei. Aí você está mandando fogo, entendeu? Ali. E a intercessão, amados, tudo bem. Aí você vai interceder conforme ali aquilo que você está passando, aquela guerra. Só que aí que está. Você começa a declarar coisas no mundo espiritual e você não sabe contra que você está lutando. E você não sabe que você está levantando denúncias no mundo espiritual. Por isso que é tão preocupante nós falarmos de determinados temas aqui. Porque se eu levantar um nome aqui, eu vou estar abrindo uma denúncia no mundo espiritual. E uma denúncia, ela chama guerra. Uma denúncia chama guerra. E às vezes aquilo que... Aí você não entende, porque você fala, poxa, eu comecei a orar e aí parece que piorou as coisas. Pioraram as coisas. Parece que agora sim, agora a guerra está travada. Porque dependendo do que você for falar aqui,
você está levantando uma denúncia no mundo espiritual. Dependendo do que você for lançar uma palavra lá na sua casa, às vezes você nem sabe o que está acontecendo, você começa a chamar. Nós temos essa mania, e às vezes, amados, eu falo de mim também, né? Porque eu passei por isso, de se encantar com as coisas, com os mistérios, né? Só que também a gente é muito enredado para a gente ir para o lado oposto. Em vez de buscar o direcionamento e a revelação de quem Cristo é e quais são as armas para que a gente vença o inimigo, a gente fica estudando o inimigo. Faz sentido isso? Aí você está só chamando guerra, você está só chamando guerra. E você está ali falando nomes na sua casa. Você está levantando denúncias e decretos dentro da sua casa, que era para ser um lugar de quê? De paz. Era para ser um lugar onde os anjos habitam, onde os anjos adoram a Deus. Era para o coral celestial descer na sua casa e louvar juntamente com você. Mas aí o que você está fazendo? Você está chamando tudo quanto é nome de coisas e levantando decretos. Olha só o que a gente faz. Eu estou falando para vocês da minha experiência. Por muitas vezes eu fiz isso, eu não tinha paz. Eu não tinha paz, amados. E aí o Espírito Santo começou a me levar para a presença, para a glória. Ei, tem momentos que você vai se levantar, você vai puxar a espada e você vai para cima do inimigo, quando ele está te atacando. Porque aí sim você tem ali uma abertura para que você sentencie o inimigo. Quando você vê ele, quando ele vem para cima de você e você sabe o que está acontecendo, você pode sentenciar. Caso contrário, tem lutas que você não sabe com quem você está lutando. E às vezes nós não estamos preparados para isso. E eu não estou desencorajando, eu estou dizendo para vocês que há um caminho para isso. Mas se nós tivermos qualquer brecha, amados, isso vem contra a gente com uma força que a gente não imagina. Porque nós não sabemos contra quem estamos lutando. Então, muitas das vezes, nós deixamos de ir para o Senhor para entender o que Ele está dizendo. O que Ele está querendo falar? O que eu estou passando, certamente, se você perguntar para o Senhor, o que é esse processo? Por que chegou dessa forma? E como sair desse processo? O Senhor vai te dar uma palavra. Ele vai te ensinar como você vai se movimentar na guerra. Mas acontece que nós não vamos para o Senhor. Nós não vamos. Nós vamos estudar conhecimentos caídos. Nós vamos estudar o ocultismo. Nós vamos para um caminho completamente diferente. Aí eu fico pensando, quantas das vezes eu fiz isso, amados? E você não vai para o Senhor para buscar dele uma palavra de conhecimento. Libertação, gente, libertação. Eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo libertação na igreja, lá tinha uma pessoa lá em processo de libertação, e nós ficamos lá quase 2 horas. Assim, discutindo com o outro, por que não, aquele espírito, aquela coisa, não saía daquela pessoa? Por que aquele espírito não saía daquela pessoa? Se tinha alguém, o inimigo mentiu, colocou a equipe toda uma contra a outra, colocou uns contra os outros, porque eles fazem isso, não fazem? Eles são mentirosos. Então, eles mentem. Aí colocou a equipe um contra os outros, nós não buscamos revelação, todo mundo cheio de orgulho e de ego, né? Todo mundo ali achando que podia, sabia de tudo, e nós não sabemos de nada, né? Quem faz tudo é o Senhor, é por Ele. Se o Senhor não estiver na frente, amados, esquece. Se o Senhor não for na frente, esquece. Não há nada a ser feito pelo homem, o homem nada faz. E ali nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. E aí um morava de um lado, falava, você não tem autoridade, passa para mim. E ali nós ficamos ali quase por 2 horas. E teve uma hora que eu acho que a consciência ali da gente a gente começou a pensar. E eu falei assim, Senhor. Eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, perdoa os nossos pecados, olha para nós. Nós estamos cheios de orgulho. Todos orgulhosos, mas nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós não sabemos contra o que nós estamos lidando. Mas, Senhor, eu te peço, Senhor, não deixa a tua noiva, que é a igreja, envergonhada. Não deixa os teus filhos envergonhados. Essa oração que eu fiz. E, Senhor, tenha misericórdia dessa alma.
Porque essa alma não pode sair daqui assim. Porque nós não sabemos o que pode acontecer com essa alma. Perdoa o nosso ego, o nosso orgulho. E naquele momento, o Senhor deu uma palavra. Primeiro ele se cala, né? Primeiro vem aquele silêncio que dói o coração da gente, não é? O Senhor se cala e depois ele deu uma palavra de conhecimento. Depois de 2 horas. Será que era para a gente ficar ali 2 horas ali? Tem processos que é. Você vai ficar 2 horas ali, até mais. Tem libertações que duram, né? Pode durar 1 ano. Né? Você vai ali, etapa. Agora nós estamos aqui um pouquinho aprendendo, né? Que chegamos aqui há pouco tempo e estamos aprendendo que nada sabíamos, né? Que a gente não sabe de nada. Mas ali, depois de 2 horas, o pessoal já queria liberar a pessoa daquele jeito. Eu falei, não, se essa pessoa sair daqui, pode acontecer alguma coisa com essa vida. Aí eu pedi a misericórdia de Deus sobre aquela vida e o Senhor deu uma palavra. E quando ele deu a palavra já saiu da minha boca. E aí eu vi um ser descer com uma espada de fogo e ele já desceu e ali foi em questão de segundo aquilo já resolveu. Mas a gente saiu muito envergonhado dali. Envergonhado que eu digo assim, porque a gente acha que sabe. E eu vou falar para você, cada situação é uma situação. Cada pessoa é uma oração diferente. Cada libertação é uma coisa. Quando você achar que você pegou uma apostila, que você sabe fazer libertação, que você sabe orar, Deus vai colocar você em uma prova ali, em um momento, para você entender que você não vai fazer nada sem Ele, que não adianta, não há caminho sem Ele, não há nada sem Ele, não existe. Eu tenho aqui uma tática de cura. Esquece. Por que eu estou falando isso? Porque nós passamos por isso lá fora. É assim que cura, é assim. Não, hoje nós vivemos aqui por revelação. Então eu posso falar muitas coisas, ensinar muitas coisas para vocês, mas na verdade, se você não tiver revelação, como o nosso Pai ensina, você não vai conseguir, porque cada processo é um processo. Cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento. Tem horas, amados, até em silêncio eu costumo dizer que Deus está falando conosco, que Ele não quer conversar, que Ele não quer falar. Agora eu não quero me revelar, agora eu não quero falar. Quando Deus está em silêncio, Ele é muito claro para dizer, olha, eu não vou falar agora. Mas até nisso, a gente fica ali contendendo e lutando com Deus, quando Deus não quer falar. Ele quer que a gente tenha paciência, que a gente aquiete a nossa alma e saber que Ele é Deus. Que a gente espere nele. Então, amados, a gente podia, sei lá, entregar qualquer coisa, qualquer tipo de apostila, alguma coisa para você, mas eu quero te dizer que o teu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te levar a lugares profundos. Ele vai trazer a revelação específica em cada momento da sua vida. Não importa a área da sua vida, é o teu relacionamento. Se você não tem relacionamento com Deus, você fica retido no mundo espiritual. Porque nós sempre queremos alguma coisa para se apoiar. Eu não sei por que eu fui para esse lado, mas o Senhor, Ele está falando, amados, que tudo vai do seu relacionamento com Ele. Mas nós queremos, às vezes, as coisas prontas, pratos prontos, as coisas congeladas, né? Nós queremos as coisas fáceis. Nós sempre vamos para isso e nós esquecemos que Ele é dono e detentor de tudo. Se você se apoia nos dons, se você se apoia na unção, Ele também vai chegar um momento que tudo vai se cessar. Eu já passei momentos que eu ia lá pregar, entregar uma palavra, amados. Meu Deus, simplesmente eu estava vazia. Teve um dia que eu estava vazia. E a gente gosta, né? Da presença, gosta do movimento, gosta, né? Do fogo. Amados, um dia eu fui pregar diante de Deus, eu estou falando, quando você se apega nos dons, amado, olha, os dons são irrevogáveis, tá? Mas chega um momento que se Ele quiser, eles não têm efeito nenhum na sua vida. Você vai estar com eles aí, mas eles não vão ter unção para trabalhar. Que o Senhor vai recolher a unção, Ele faz isso. Ele faz isso, Ele faz porque Ele fez comigo. Então são tantos tratamentos do Senhor que o Senhor nos leva, amados. Eu estava ali e as pessoas ficam esperando, porque às vezes elas nos conhecem e elas ficam esperando algum tipo de mover, né? Porque elas esperam muito do homem. E ali foi tremendo também, eu achei maravilhoso.
Porque Deus, além de me ensinar também, Ele ensina o povo a não ser idólatra. Porque a gente está sempre idolatrando as coisas, sempre colocando peso. Quando você idolatra alguém, você idolatra alguma coisa, você também está jogando um peso naquela pessoa. E a pessoa sente. Receber idolatria é horrível. É a pior coisa que existe, gente. Então, naquele momento, eu estava ali, amados, me sumiu tudo, me sumiu palavra, me sumiu tudo. Eu não conseguia orar, eu não sabia orar, eu não sabia falar, parece que eu nem sabia, parece que eu tinha acabado de nascer. Eu não conseguia me comunicar com o povo. E Deus permitiu tudo aquilo, para quê? Para a gente voltar à dependência de Deus. Para voltar à dependência, você precisa depender de Deus. A gente quer depender do profeta, a gente quer depender da profecia. Você quer que o céu, você quer sempre o Senhor falar, até quando? Até quando nós vamos andar dessa forma? Até quando nós vamos receber tanto fundamento em uma casa e não vamos colocar em prática aquilo que está sendo nos ensinado aqui? São quantas horas que o nosso pai fica aqui, às vezes 12 horas, 3 dias aqui nos ensinando. E nós vamos para casa e nós não colocamos em prática aquilo que está sendo nos ensinado. Porque é mais fácil a gente esquecer aquilo que a gente aprendeu, vir aqui e estar sempre dependendo. Até quando você vai depender de alguém para te entregar uma profecia? Eu passei por isso. Eu passei por isso, até que o Senhor cessou. Ele falou, não, agora você vai me buscar. Você vai pôr a cara no pó. Você vai me buscar, você vai conhecer quem eu sou. Chega, até hoje você correu atrás de profeta, atrás de pessoas. Agora você vai conhecer quem eu sou. O Senhor quer relacionamento. Ele quer intimidade conosco, com cada um que está aqui. Você precisa conhecer a vontade de Deus, para que Ele te fale, você sinta no seu ventre as aflições dEle pelas almas, pela nação brasileira. Que às vezes você pode estar muito confortável na sua vida, mas é aqueles que estão perecendo. Essas são as aflições de Cristo. Rir com os que ri, chorar com os que choram. Você só vai conhecer isso numa profundidade de relacionamento com Ele. E Ele vai começar a gerar dentro de você o que é uma dor. O que é essa dor que Ele sente pelas almas? O que é essa dor que Ele sentiu por mim e por você? E por isso nós estamos aqui hoje. Porque alguém falou de Deus para você. Porque o Senhor teve um encontro contigo. Em algum momento Ele te parou. Quando você estava no caminho, Ele parou você. Para se revelar para você e para mim. Ele se revelou para mim quando eu estava saindo daquele terreiro. Quando eu estava saindo daquele terreiro, ele falou comigo. Eu ouvi a voz dEle. Ele me resgatou daquele lugar e Ele falou comigo. Algum momento Ele usou alguém para falar com você. Quantas das vezes Ele tentou falar comigo, eu passava aqueles pregadores de praça. Eu amo praça, eu acho tremendo isso. Aqueles pregadores de praça, eu ouvia a palavra. E eu sabia que eu estava num caminho errado, que o Senhor não se agradava. Eu não conhecia o Senhor. Porque depois que eu vim para o Senhor, eu não saí mais da presença. Mas eu passava e eu sabia que era Ele. Eu sabia que aquele pregador do trem era o Senhor falando comigo. Eu sabia que aquela frase de caminhão era o Senhor se revelando para mim. Eu sabia que aquele sorriso daquela criança era o Senhor falando comigo. Mas eu insisti em continuar no meu mundo, na minha vida, no meu erro. Eu insisti em ficar ali. Eu sabia que aquele comerciante, aquela pessoa que estava me vendendo algo, que olhava nos meus olhos assim, eu sabia que era o Senhor. Eu sabia que era Ele. Porque é tremendo quando Ele usa alguém na terra, amados. Olha, você vê Deus nos olhos das pessoas. Você vê que é o próprio Cristo nos olhos das pessoas, se comunicando e se revelando a você. Ele está te chamando. Ele está chamando. Na verdade, Ele está chamando a igreja para intercessão. Mas não a intercessão, amados, de uma folha de papel ou em um conhecimento caído, não. Através da revelação. Ele quer que a gente ouça. Muitas das vezes nós miramos cada um para um lado. Nós temos aqui, amados,
Nós estamos seguindo um caminho, cada um de uma forma diferente, mas nós temos que ter a mesma visão. Nós temos que seguir a mesma visão, amados. E sem amor não há como ser intercessor. Às vezes nós nos amamos aqueles que estão debaixo do mesmo teto conosco. Nós não amamos aqueles que estão próximo da gente. Como? Às vezes eu fico pensando, a pessoa fala assim, olha, estou desistindo da minha casa, estou desistindo do meu casamento para fazer a obra. Calma aí. Se você desistiu de alguém, você vai pregar para quem? Me desculpa. Me desculpa, o Senhor está falando. Eu não pensei, o Senhor está falando. Às vezes você desistiu do seu irmão, do seu pai, mas você não sabe quem era meu pai. Você não sabe quem era minha mãe. A Bíblia não diz que o seu pai e sua mãe tinha que ser bom para você honrar eles. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. É o único mandamento com promessa. Você está debaixo de uma ordem, você quebra essa ordem. E você quer pregar para quem? Você quer evangelizar quem? Aí você briga, você discute em casa. Você discute com o seu esposo. Você não se submete à autoridade do seu esposo. E você quer falar de Deus para quem? Você está quebrando o princípio. Você não se submete à sua liderança da igreja. Você não se submete à sua liderança no trabalho. Mas você quer falar de Deus. Você fica retido no mundo espiritual. As suas orações estão retidas. Amados, se o esposo e a esposa têm qualquer tipo de desavença, é uma coisa que tem que ser rápido para consertar. A gente tem que ser muito rápido para olhar para o outro e pedir perdão. Porque senão a oração, ela fica retida no mundo espiritual. Não adianta. Ah, mas ele está errado. Não adianta. Há um princípio que Deus não quebra por minha e por tua causa. Ele não vai quebrar princípio. Ele não vai tirar essa passagem da Bíblia, ele não vai tirar essa folha da Bíblia para agradar a mim e a você. Primeiro você vai para o princípio, depois eu vou conversar com você e vou ver o que está acontecendo. Deus é assim, amados, mas você não quebra o princípio. Às vezes eu saía para fazer a obra, fazer as coisas, sem a bênção dele. Ah, mas não... Ele não conhece o profético, não sei o quê. Porque às vezes a gente é assim. A gente vê coisas no mundo espiritual, tem os mistérios, mas não obedece a palavra. O que adianta? O que adianta eu ver o mundo espiritual, amado, se eu não obedeço ao Senhor? O que adianta sacrifício e lã? O que adianta a gordura de carneiros? A Bíblia diz, Samuel disse ali para Saul, Saul, será que eu tenho mais prazer no sacrifício do que em que se obedeça a minha palavra? Então não adianta eu ver anjo, não adianta, amados, se eu não obedeço a palavra. Então o intercessor ele tem que estar debaixo da palavra, ele tem que obedecer a palavra, porque senão ele fica retido no mundo espiritual. Fica retido no mundo espiritual. As suas orações, elas não vão subir. Se você está sem perdão, perdoai-vos uns aos outros, para que o Pai que está no céu perdoe você. Nos perdoe, eu preciso perdoar. Se eu não perdoo, eu também não estou sendo perdoado. A mesma misericórdia que serve para o seu irmão, para você serve para o seu irmão. É assim. Tá? Às vezes nós queremos agir de justiça própria. Justiça própria. Nós queremos justiça, que Deus faça justiça. Que Deus isso e Deus aquilo. Que tipo de intercessão e oração é essa? Porque Deus não ouve esse tipo de coisa, graças a Deus. Que Ele não ouve. Ele ouve, né? Claro que Ele está ouvindo tudo. Mas amados, Ele é tão maravilhoso, né? Que a Bíblia diz que Ele é longânimo, né? Em se irar. Que Ele ouve ali, Ele fala assim, daqui a pouco eu falo com você, deixa você melhorar, porque eu não vou ouvir esse tipo de oração. Porque é uma oração de feiticeiro. Oração de feiticeiro, o Senhor não ouve. Por isso que o coração do intercessor ele precisa estar limpo. Se você quer favor de Deus, você precisa ter justiça
na sua vida. Você precisa entender qual que é a vontade de Deus. Você acha que Deus simplesmente, Ele te deu um casamento, Ele te deu uma família, é só para você ser feliz? Será que é isso? Ou tem algo a mais? Não, há um propósito. Há um propósito no bebê que você carrega. Há um propósito no seu casamento. Há um propósito nessa família. Há um propósito. Eu falo que Deus, Ele não une pessoas, Ele une desígnios e propósitos. Então tem algo muito grande, tem algo muito maior que nós não conseguimos entender. Por isso que é tão importante você orar no Senhor para que Ele também prepare uma pessoa para você. Para que essa pessoa venha caminhar com você, lado a lado contigo. Porque há um propósito, e esse propósito, esse desígnio, não é só para nós. É para o nosso parceiro também. É para os nossos filhos. É para a nossa família, para a nossa parentela. Então nós temos que saber, amados, conhecer o coração de Deus para ver como, enquanto você sabia que você não pode jogar a alma na pessoa? A sua frustração de alma? Sabia que a sua oração de alma, ela aflige mais a pessoa do que ajuda? Se a pessoa estiver passando um processo difícil e você ali lançar a alma nessa pessoa, você sabia que você não vai estar ajudando a pessoa? Então, se alguém está aflito, tem alguém na sua família que está passando alguma angústia, você precisa recuperar primeiro o teu estado de ânimo. Porque nós somos muito apegados. E quando você sabe de uma notícia, às vezes você quer orar na alma. O choro, eles são recolhidos pelos anjos. A tua lágrima é recolhida pelos anjos e ela sobe no trono da glória. E o Senhor recebe essas lágrimas. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de alma. Às vezes nós queremos lançar a alma para orar pelas pessoas. E isso atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda. Então você tem que orar no Espírito. E orar no Espírito é o quê? Amado, você não precisa ser profeta para isso. Basta você orar à vontade de Deus. Às vezes você vai orar para que o teu filho esteja na casa do Senhor. Mas você não entende que, na verdade, é o Espírito Santo que convence do erro, do juízo e da justiça. Não somos nós. Nós não fomos chamados para convencer as pessoas. Nós somos chamados a pegar o Evangelho, a falar do amor de Cristo. E até para falar dentro da tua casa, seja com quem for, você precisa estar direcionado pelo Espírito Santo. Muitas das vezes você vai ficar calado. Mas no secreto você vai entrar dando decretos. Foi isso que nós aprendemos com o nosso pai espiritual. Você mais declara e decreta do que você... Porque se você tentar fazer alguma oração e ela não estiver de acordo, aquilo pode trazer até piorar a situação da pessoa. Mas quando você dá decretos, que essa pessoa já é um separado de Deus, que essa pessoa está no altar do Senhor, que nós colocamos essa pessoa no altar do Senhor, assim como Ana ofereceu Samuel. Senhor, eu creio que essa pessoa é do teu altar, o meu filho é do teu altar. Tu me deste filhos, Pai, não para perdição, mas tu deste-me filho para a tua glória, para um propósito na terra, assim como Ana colocou Samuel em teu altar, Senhor. Eu coloco os meus filhos em teu altar, eu coloco o meu esposo em teu altar, eu coloco a minha esposa em teu altar, eu coloco os meus pais em teu altar, Senhor. Que seja para a glória do teu nome, Senhor. Vai ser um evangelista, vai ser um profeta, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um homem de Deus, será um homem de oração, será um homem, Senhor, que pregará o teu evangelho, Pai, cheios do fogo, Pai, cheios da tua presença, Senhor, será um homem cheio de temor, Senhor. Eu profetizo, Pai querido e Pai amado, 7 Espíritos de Deus sobre o meu esposo. É diferente, você está declarando só coisa boa. Agora, às vezes você fica ali e você está falando da pessoa para alguém. Mas essa pessoa é isso. Mas essa pessoa é aquilo. Ah, você não sabe, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo. A minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Você está declarando. Ali, nós estamos com nuvens de testemunha, anjos e demônios ouvindo o que nós falamos. E tudo está sendo anotado. Então você declara que já está feito, já está preparado. Já é, Senhor. Já é, mestre. Então você olha a diferença. Olha a diferença.
Às vezes você quer falar tantas coisas. Eu quero falar tantas coisas, amados, eu vejo que o meu caminho, eu não tenho nada. Nós não temos, nada sabemos, nada somos. Nós somos pequenos, nós somos limitados, mas Deus não é assim. Deus é poderoso. E quando você começa a dar decretos, e aí você começa a recitar a Bíblia, a recitar a palavra, aí o que acontece? Há uma movimentação no mundo espiritual. Aí o Senhor manda um grande exército a trabalhar em teu favor. Você pode ter certeza que algo você pode não estar vendo. Você pode não estar vendo, amados, mas há uma movimentação no mundo espiritual. Há uma movimentação. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você declara sobre a sua vida. Agora você fica, eu sou um coitado, eu sou um enfermo, eu não sei, não sirvo para nada. Não, eu sou teu filho, Pai. Mesmo com as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas limitações, tu me escolheste. Tu tem algo comigo porque tu me trouxeste aqui. Porque tu tem algo com a minha vida, Pai, me ajuda. Me toma pelas tuas mãos, me esforça, Pai. Me dá saúde, me dá força, me dá vitória. Senhor, se tu me chamaste, Pai, eis-me aqui, Pai. Eu não sei por onde começar, me ajuda. Tu és o caminho, me mostra o caminho, me ajuda no caminho, me auxilia no caminho, me sustenta no caminho. Aleluia. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai te sustentar no caminho, ele vai estar contigo no caminho. Porque ele mesmo falou, estou indo, mas eu fico. Olha, é tremendo isso, né? Eu acho linda essa passagem. Eu vou, mas eu fico. Estarei com vocês, eu vou porque o Consolador tem que vir. Como a nossa irmã ministrou aqui outro dia. Mas eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E você fala que anda sozinho, mas Deus está dentro de você. E você acha que Ele está muito longe, que Ele não vai te ouvir, mas Ele está aqui dentro. A habitação do Senhor, olha aqui, o Senhor está dentro de você. Ele fala contigo, Ele fala. E você acha que Ele está muito longe. Senhor, quem sabe um dia o Senhor me ouve. Não! Ele está aqui, Ele está contigo. Nós somos um com Ele e Ele conosco. Aleluia! Ele não está longe de ti. A palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não ouça a oração dos seus filhos. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que se mova na tua direção, para te ajudar, para te dar força, para te socorrer. Mas nós precisamos dar um passo para o Senhor, para que Ele venha revelar aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas, para que Ele venha nos auxiliar no caminho, que muitas das vezes acontece tantas coisas que nós não sabemos. Como foi ministrado aqui pelo nosso Pai, parece até que a gente não crê mais nas promessas, não conseguimos ver. Mas a Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo para você, certamente se cumprirá. Mas será que vindo o Filho do Homem encontrará fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé? Será que Ele vai encontrar fé em nós? Gente, eu estou, amados, tomado por fé. Eu creio, tudo está pronto para nós. Tudo está preparado. Tudo isso que acontece no caminho é para nos preparar. É para que você olhe para essa pessoa do seu lado com mais amor. Com empatia, amados. Que você entenda o processo de Deus e que você entenda que muitas das vezes, amado, aquela situação difícil é a tua lixa e a minha lixa. As pessoas difíceis são a nossa lixa. Deus está tratando conosco. E nós não queremos entender isso. Ele está tratando conosco. Não há desculpa.
Ele está nos moldando, nos lapidando, nos podando para que possamos dar mais frutos para Ele. Mas sem amor não tem como. Sem amor não tem como você ser um intercessor. Às vezes com uma oração simples você se move rápido no mundo espiritual. Mas o seu coração precisa estar limpo. O seu coração precisa estar alinhado à vontade de Deus. O seu coração precisa estar limpo com o teu irmão, com o teu cônjuge, com a tua família, com a tua liderança, com o teu vizinho, com as pessoas. Você precisa ter um coração limpo. Amados, para nós nos apresentarmos, Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Ele é puro. Isaías, quando ele viu o trono do Senhor, ele olhou aquele trono claro. Imagine como foi aquela visão. Mas quando aquele trono, amados, quando ele viu aquele trono que iluminou e clareou, ele viu que estava nele. E ele começou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado, eu preciso ser limpo. E ele já era profeta. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros e as nossas falhas, isso não é fraqueza, isso é caráter. Você está sendo moldado ao caráter de quem Cristo é. Para que você olhe para essa pessoa do seu lado. Um dia, eu lembro que eu e meu esposo, a gente não estava muito bem, estávamos nos estranhando no carro. Ele estava dirigindo. Aí o Senhor falou para mim, por acaso eu amo mais você do que ama Ele? Cadê o glória, né? Cadê o glória? Por acaso eu amo mais você do que eu amo a Ele? Amados, neste dia, eu comecei a lutar por este homem na terra, mas não como... Ele é de berço cristão, mas ele era tradicional, ele era tradicional, muito tradicional. Então eu conheci o apóstolo antes nas redes sociais. Então eu estava num processo de trazer ele pro apostólico. Aqui eu estava com um processo para trazer ele para o pai aqui. Então o que eu fiz? Eu comecei a guerrear errado, mas tá bom, depois Deus me ensinou. E aí eu vi que a coisa, né? Aí ele falava, eu não vou. Não, eu não vou. Ele falava assim. E aí eu falei, calma aí, eu estou fazendo alguma coisa errada. Quando o Senhor começou a me dar ali as orações proféticas, que eu comecei a ouvir o apóstolo e comecei a anotar. Aí chegava à noite, pegava o caderninho, aí lia. Aí ele estava dormindo, eu chegava, jogava óleo na cabeça, óleo na mão, óleo no pé. Eu ungia ele todinho e ele dormindo. E tu és pastor, tu és um profeta, tu és do Senhor, tu és do altar. E às vezes ele acordava... Aí eu olhava, eu disfarçava que eu estava mexendo em alguma coisa. Aí ele roncava de novo. Tu és um profeta de Deus. Tu és ungido, um escolhido do Senhor. Você orará pelas almas. Você fará a obra do Senhor. Você fará missões. Você dará frutos. Tu irás pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Aleluias. Comecei a mandar fogo nesse homem enquanto ele dormia, amados. Tremendo. Eu fiz propósito com o Senhor, eu fiz ato profético. Quem aqui sabe dos atos proféticos? Amados, atos proféticos, eles movem as esferas. E aí eu comecei a fazer ato profético, comecei a orar como o apóstolo ensinou, declarando e já decretando para o mundo espiritual. Então, às vezes, você está chorando em cima do seu esposo, ou você desistiu do seu esposo, desistiu da sua família, mas você tem que profetizar. Aí eu fui voltando lá atrás e lembrei de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos. Profetiza. Eu nunca entendi aquela palavra. Eu não entendi, é incrível que eu não entendia. Profetiza. Eu falei, não é tão simples assim. Eu sempre questionei aquela palavra. Falei, não é tão simples assim profetizar. Mas quando o Senhor me deu essa força para me profetizar. Aí eu falei, agora eu entendo o que é profetizar no Vale de Ossos Secos. Daqui a pouco, amados, o meu esposo já estava nas conferências.
E ele está aqui, para a honra e glória do Senhor. É um ganhador de almas. Tem um coração para as almas, voltado para as almas. Ama as almas, amado. Então, amados, olha a diferença de às vezes você bater de frente e falar. E muitas das vezes é isso, o Senhor, Ele foi me ensinando passo a passo, até o dia para chamar Ele para a conferência, o Senhor me deu, Ele falou, não chame antes, tem a data certa. Então são coisas que o Senhor vai nos ensinando no caminho, amados, que às vezes a gente quer fazer por nós, quer fazer pela nossa força ou pelo nosso próprio conhecimento. Não, amados. Você precisa receber essa palavra direto do Senhor. Pode ser que para você seja diferente. Pode ser que para você o Senhor mande você fazer de uma forma diferente. Ele te deu outra palavra. Por acaso a armadura de Saul ela serviu para Davi? Então. É porque nós precisamos andar por quê? Por revelação. Você precisa conhecer o Senhor. Para que Ele te fale qual que é a vontade dEle, para que Ele te revele, para que Ele te instrui, para que Ele te ensine. Amados, o que é necessário fazer e o que você não fazer também, porque vem muita correção nesses intervalos. Não vem só as palavras boas ali que você quer ouvir. Vem correção do Senhor, não faça isso. Não fale isso. Esse comportamento seu não é tolerável. E o Senhor vai nos moldando. Sim, o Senhor nos corrige. Nos corrige. E Ele vai nos corrigindo. Para quê? Para nos ajustar conforme Ele quer. Mas o nosso coração ele não pode ter crítica. Ele não pode ter julgamento. E todos nós sabemos que o ser humano é assim. Mas nós temos que ir lutando contra esses frutos da carne. Essa cobiça, cólera, ódio, raiva, disserção, divisão. Nós temos que lutar para ficar livre disso. Então, quando vir essa luta, você não se identifique com isso. Porque o inimigo ele vai mexer nas suas emoções para parar a sua intercessão e a sua oração. E qual é o lugar que ele mais vai te ferir? É no coração. É nas suas emoções. Ele vai tentar te confundir na luta, na guerra. Não, amados, ele não desiste. Ele não para. Nós estamos lutando contra forças que não precisam dormir, que não precisam comer e que não param por nada. Então, o Senhor nos dá estratégia. E as estratégias vêm dele. O intercessor é alguém que revela o coração e a vontade de Deus. Que luta firme pelo reino e pelo interesse de Deus. É alguém que ergue muralhas, reparador de muralhas, assim como Neemias. Neemias reparava muralhas. Neemias viu que o povo estava sofrendo, ele chorou, mas chegou uma hora aqui que ele fez? Ele enxugou o choro. E o que ele fez? Ele se levantou para reconstruir os muros. Ele se pôs na brecha. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor procurou alguém que se colocasse na brecha e não o encontrou. Porque muitas das vezes nós nos acovardamos. Nós desistimos daquilo que o Senhor prometeu para nós. Nós não vamos até o fim, nós retrocedemos, nós paramos. A Bíblia também vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás, o Senhor não tem prazer nele. Nós não podemos desistir. Porque Deus, amado, Ele vai recompensar cada um que está na luta. Aquele que está perseverando, aquele que está lutando, batalhando. Se você para, se você põe uma mão, a sua mão, você levanta a espada para guerrear e você para no caminho, amados. Essa luta ela vai ficar muito pior depois para você continuar. Você tem que ir até o fim. A Bíblia diz, tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Você vai ter que prosseguir, você vai ter que ser guerreiro e você vai ter que continuar. Você não pode desistir, você não pode parar. Essa palavra não pode mais fazer parte da sua vida. Eu vou desistir, eu vou parar. Tá difícil, tá isso, tá aquilo. Mas o Senhor te sustenta. O Senhor te ajuda. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. Eu não consigo. Ele será por você. O Senhor pelejará por você e nós calaremos. A Bíblia diz que o Senhor pelejará por nós e nós calaremos. Ele peleja por aqueles que são dele.
Ele fala, por acaso eu não ouviria a oração daqueles que vêm até mim, que me buscam de dia e de noite, eu não vou ouvir? Vocês que me buscam de dia e de noite, eu ouço a oração. Ele responde a oração. Mas você tem que perseverar, você não pode sair daquele lugar. E o inimigo vai tentar te incitar. Ele vai tentar fazer você desistir, principalmente quando estiver perto da sua vitória. Momento que se você já está sob grande ataque, você pode ter certeza que você está muito perto de alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Porque quanto mais perto chega, mais difícil fica. Quanto mais perto chega, mais difícil fica a luta. Mais difícil fica a peleja. E é nesse momento que você tem que se manter. Muitas das vezes, amado, a guerra, a batalha, a peleja, não é só para você vencer. Mas a Bíblia vai dizer resistir, sujeitai-vos antes. Pois a Deus. Sujeitar a Deus é o que? Obediência. Obediência, obedecer. Fique, suporte o processo. Suporte o dia difícil vem, mas ele passa. Ele passa, ele vai passar. Suporte o dia difícil. Suporte. Porque você vai resistir ao inimigo naquele dia difícil, naquela semana difícil, naquela situação difícil. E resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí você tem que suportar até ele ir embora. E aí ele vai. Esse adversário foi. Depois terão outros, mas esse foi. Então, muitas das vezes não é vencer, suporte o dia mau. Eu sempre falo para o Senhor, o dia mau vem e passa. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vai vir. A misericórdia, a bondade, a benevolência do Senhor, ela vem novamente pela manhã na minha e na sua vida. A força chega de manhã na minha e na sua vida. Mais uma vez, por isso que ele fala, eu sou o pão vivo. Eu sou o sustento do meu povo, eu sou o pão que desceu do céu. O que ele é? Ele está dizendo, eu sou o único sustento. Eu sou o único caminho de vocês, não há outro sustento. Não há outro caminho para vocês. Eu sou o único. Eu sou a única força para vocês, não há outra força. É isso que ele está dizendo. Ele não é só um pão. Ele é tudo, ele fala que ele é o sustento, o único sustento, o único refúgio e fortaleza do seu povo. Eu falo que como torre forte, muro alto e fortaleza de fogo é o Senhor para aqueles que confiam nele. É ele é torre forte, ele é muro alto, ele é força e fortaleza. Se nós cremos e acreditarmos que ele nos dê esse tipo de fé, essa qualidade de fé. Para que a gente possa ter fé para ouvi-lo atentamente aquilo que ele está falando, se revelando para nós. Qual é a direção, qual é o caminho, qual é o comando que tu tens? Tem uma passagem que eu acho tremenda que Moisés falou assim, Senhor, não me faça sair daqui. Não, Senhor, eu não vou. E ele parou e falou, eu não vou, eu não saio daqui, eu não vou. Se a tua presença não for comigo. Nós temos que ser assim. Senhor, não me faça fazer nada, não me faça ir para lugar nenhum, se o Senhor não for comigo. Às vezes nós queremos dons, queremos ver as coisas, queremos visão aberta, queremos isso e aquilo, mas não queremos o Senhor, o dono de todas as coisas, o dono da obra, o dono dos dons. Nós temos que querer que Ele esteja conosco. Se Ele estiver com você, tudo, amados, você pode passar o que for. Ele estando com você, você vai passar. Você vai suportar. Você vai vencer. Se o Senhor estiver no barco com você, você vai chegar do outro lado. Você vai avançar, você vai conseguir. Por mais simples que seja a tua oração, a tua intercessão, se o Senhor estiver com você, você já é vencedor em Cristo Jesus. Você vai chegar do outro lado do rio, eu creio. Porque Ele é fiel, ainda que o homem seja infiel, ainda que nós falhamos, ainda que nós erramos, o Senhor é aquele que nos sustenta.
O Senhor é aquele que você deve ter desistido de você. Eu desisti de mim muitas vezes. Eu desisti daquilo que o Senhor tinha para mim. Muitas vezes eu falei, Senhor, acho que não é não para mim. Isso aí não é para mim não, está muito difícil. Ah, Senhor, está muito travada essa guerra. Está muito difícil, não é para mim. Mas a Bíblia fala que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Vocês não ficarão prostrados. Porque é um Deus que zela e cuida de vocês. Ele fala que Ele zela para que a palavra dele se cumpra. A palavra dele irá se cumprir na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio, eu declaro, eu decreto. Eu decreto que ninguém ficará de fora, ninguém ficará para trás. Todos nós, todos os ungidos, filhos de Deus, nós iremos à terra prometida. Nós iremos. Estamos caminhando para lá. Iremos todos juntos, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. São juntos, unidos, que nós venceremos. Não é separado, não é individual. Nós iremos juntos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. E o corpo precisa de cada membro, de todos os membros. Você precisa dos seus pés, da sua mão, você precisa do cotovelo, você precisa do movimento, do antebraço, do pescoço para segurar a cabeça. Nós precisamos dos membros. Você não tem como tirar um dedo e falar que você... Amados, você precisa dos seus dedos. Você precisa das suas pernas. Um corpo precisa de todos os membros. Nós precisamos uns dos outros. Cada um, amado, no seu mover, cada um na sua palavra, cada um na sua simplicidade. Aquilo que você tem, eu não tenho, aquilo que eu tenho, você não tem. Nós precisamos uns dos outros para que a gente venha conseguir avançar. Ninguém faz nada sozinho, isso não existe. Ah, eu sou autossuficiente, eu sou profeta, eu sou isso, eu sei tudo, eu vejo tudo. Você já tropeçou. Nós já tropeçamos. Se nós pensarmos assim, eu vou sozinho, nós já tropeçamos. Mas se nós nos unirmos, tem muitas coisas em intercessão, amados, para a conquista de território, de lugares, que a igreja precisa estar unida. Porque somente a igreja tem força para derrubar. Somente a igreja unida tem força para derrubar aquilo que está vindo contra nós nesses últimos dias. Somente a igreja unida, a igreja que ama, a igreja que perdoa, que tolera, que suporta o seu irmão. Nós temos que ter mais tolerância uns com os outros, suportar a fraqueza, o dia difícil uns dos outros. Isso não tem nada a ver com intercessão, tem. Tem, porque nós queremos fazer guerra e com brechas. Não tem como entrar em batalha com brechas. Isso não tem nada a ver com... Amor não tem nada a ver com intercessão. Perdão não tem nada a ver com intercessão. Unidade não tem nada a ver com intercessão. Tem tudo a ver com intercessão. Porque senão cada um vai para um lado, cada um puxa para um lado, cada um atira para um lado. E nós somos o exército que não podemos atirar nos nossos próprios companheiros. Não podemos. Nós somos um exército que precisa caminhar junto, unidos, em uma só visão, a visão do nosso líder, aquilo que o Senhor revelou para ele, que já entregou nas mãos do ungido do Senhor, do general de Deus. E é esse caminho que nós vamos trilhar juntos. Então, quando você for interceder, amados, você precisa, eu quero pedir para você, eu sei que é difícil, mas eu quero pedir para você deixar a emoção de lado. Deixe as feridas, os traumas de lado. E seja espiritual, busque orar e ser espiritual. Porque sim, essas orações, por mais simples que seja, você não precisa ter visão, você não precisa ser profeta para isso. Mas por mais simples que seja, se a sua vida estiver limpa, o seu coração estiver limpo, você estiver em paz com as pessoas, em paz com a sua mente, em paz com você mesmo, amados, a sua oração é muito rápida. E a sua oração, ela tem resposta rápida de Deus. Aleluia, glórias a Deus.
Ela tem resposta rápida, por causa da sua humildade. Porque você se colocou menor que todos, pequeno. Entre os maiores, aquele que quer ser maior, se coloque como menor. É aquele que honra, é aquele que suporta, é aquele que perdoa, aquele que apazigua, aquele que une. O Senhor está falando muito sobre unidade. Aquele que sabe que o seu líder não está aqui, está fora fazendo a obra, mas ele não está aqui, nós temos que honrá-lo. Nós temos que honrá-lo mais quando ele não está aqui ainda. Muito mais, porque na frente é fácil honrar os nossos líderes. Falar na frente é muito fácil, mas quando não está aqui, nós temos que estar aqui. Porque nós estamos aqui por um propósito que Deus colocou sobre a vida do ungido do Senhor. E nós, como filhos, temos que estar, os filhos têm que estar com o Pai. Nós recebemos uma paternidade. Nós recebemos algo muito grande da parte do Senhor. Nós temos que estar aqui. Principalmente quando Ele não está, eu preciso estar aqui. Eu preciso honrar essa casa. Outra coisa que é muito importante, amados, nesse mover espiritual de intercessão, são os votos e ofertas. Eu não vou falar de votos e ofertas, mas isso é muito poderoso. Vou te dar um exemplo aqui na Bíblia, rápido, já estou terminando. Na Bíblia, Elias. Elias, quando ele quis vencer os 400 profetas de Azerá e os 450 profetas de Baal, o que ele fez? Ele não teve que fazer um sacrifício maior? Alguém conhece essa passagem? Ele não teve que fazer um sacrifício maior? Então, às vezes, você não está vencendo uma luta, não está vencendo uma batalha, você precisa levantar uma oferta de justiça. Eu não posso sair daqui sem falar isso, porque eu me movo muito nessa questão das ofertas de justiça. Não é dar por, eu vou fazer barganha com Deus. Não, não estou falando de barganha. Eu estou falando de consciência, de como isso tem peso no mundo espiritual. Isso tem um peso, isso é honra. Se você não tiver honra, olha, são coisas que a gente não discute. Dízimos, ofertas, primícia. Porque só quem foi muito alcançado pela graça, ele simplesmente, isso já está sentado sobre a vida dele. Ele não discute sobre isso. Mas isso tem poder no mundo espiritual, sim. Tá? Porque as trevas fazem isso. Eles se movimentam dessa forma, mas os filhos de Deus não entendem o que é princípio de honra, de oferta, não entendem. Alguns não entendem, ainda estão contendendo, ainda nós temos que explicar, não vamos explicar, porque o Espírito Santo esclarecerá o coração de cada um. Porque nós já fomos alcançados pela graça, não estamos mais nos movendo dessa maneira. Agora, o teu voto de justiça, ele tem nome. Não coloque aqui a tua oferta de qualquer maneira aqui. E dê nome à tua oferta. E toque no altar. Você nem precisa ficar aqui, mas você precisa tocar aqui. Ó. Você precisa tocar. E você precisa colocar nome à tua oferta. Você vai colocar nome. É pela salvação do teu filho, é pela tua libertação, é por esta área da sua vida. Coloque nome na sua oferta. Você vai ver como as coisas no mundo espiritual vão começar a se mover. Nós não temos noção o como isso é importante. Essa parte ela é importante para as suas intercessões, para a sua vida espiritual, sim. Antes de se mover em algumas determinadas regiões, até para ganhar um território, fazer um evangelismo, até para você ir na casa de alguém, fazer uma visita e falar do amor de Deus, você precisa levantar uma oferta. E às vezes você vai precisar levantar uma oferta na vida da sua mãe, do seu pai, e honrar essa pessoa. Você vai ter que levantar oferta de justiça ao pobre, aquele que não tem o que comer. Isso faz sim, isso tem peso no mundo espiritual. Eu fazia isso sem entender, mas o Senhor me movia no meu coração a fazer isso. Mas depois que ele me movia, depois que eu entendi por que eu fazia isso. E ele me explicou. Ele foi me mostrando aqui, conforme o nosso apóstolo foi ensinando, o nosso pai, eu fui entendendo as coisas espirituais e fui colocando, eu falei, Senhor, agora eu entendo, porque eu me movia sem saber. Por que o Senhor me move a isso? Por que o Senhor me move daquela maneira? Agora eu entendo por quê. Porque isso tem peso no mundo espiritual. Então a sua oferta ela tem que ser maior. Se há uma resistência a alguma coisa, você faça com fé. O Senhor
vai te esclarecer sobre isso, mas faça com fé uma oferta, mas coloque nome na sua oferta. E você vai ver como o mundo espiritual vai se mover em seu favor. Algumas coisas que eu trouxe aqui, algumas coisas, tudo que a gente fala é que nosso Pai. É que esse livro aqui, amados, Restaurando o Manto de Oração, é uma bênção, é do Pai, ó. Eu consegui esse livro aqui, ó. Esse aqui é raro. Esse aqui, por enquanto, não tem mais. Quem tiver. Esse livro aqui é maravilhoso. E esse livro aqui também, ó, Forjados para a Última Hora. Intercessão pura, como se mover, amados. Tem muita coisa. Eu não sei, porque toda dúvida que eu tenho, o Senhor sempre me volta para esse livro. E eu lembro quando o apóstolo, nosso pai, lançou esse livro, que ele falou assim, que esse livro serviria para toda a nossa vida. E eu falei, meu Deus, que mistério. Agora, tudo o que acontece, incrível. Eu vou buscar respostas lá na palavra de Deus e o Senhor vai me dando os versículos, estão aqui, ó. A revelação foi entregue para o nosso pai, para o apóstolo Robson Martins. Então, quem não tem esse livro, você precisa imediatamente desse livro, porque ele vai te ajudar e eu vou te falar, esse livro vai sempre caminhar com você. Amém? Quantos aqui receberam essa palavra? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês pela honra de abrir o coração para ouvir a palavra. Só a honra. Isso também é honra, gera honra. E que vocês venham receber essa honra em tudo aquilo que vocês necessitam, em todas as áreas da vida de cada um de vocês. Pela paciência comigo e pela honra de ouvir a palavra. Deus abençoe. Pode bater palma para o Senhor.